Olá, esse vídeo é uma produção dos alunos Atane, Edson e Wellington da disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores do segundo semestre de 2014 do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, Campus Gama. Desejamos que ao final desse vídeo você tenha entendido um pouco mais sobre registradores, sua estrutura e como um registrador armazena dados. Começaremos a aula listando os pré-requisitos necessários para a compreensão do conteúdo desta videoaula. Em seguida, faremos uma breve introdução, seguida de uma revisão, para então demonstrarmos o funcionamento de um registrador e algumas aplicações. Para melhor compreensão desta videoaula, é importante que os conceitos de latch e flip-flop estejam claros. Por isso, logo após uma breve introdução, abordaremos esses assuntos. Como visto em aulas anteriores, os registradores são os responsáveis por armazenar temporariamente dados e realizar controle de informações dentro da CPU. Os registradores são formados em sua maioria por flip-flops, que são capazes de armazenar bits de informações. Mas para entendermos o conceito e o funcionamento de um registrador, precisamos voltar à ideia de memória. Todo o conceito de registradores está ligado à ideia de memória. De maneira mais abstrata, a memória é usada para armazenar dados e instruções a serem executadas. Ou seja, um passo a passo das ações que a CPU e o computador como um todo irão realizar. Como uma receita. Para criar uma memória de um bit, latch, precisamos de algum circuito que se lembre, de alguma maneira, de valores de entradas anteriores. Tal circuito pode ser construído com base em duas portas NOR, como ilustrado na figura. O circuito da figura é conhecido como latch SR. Ele tem duas entradas. S para ativar o latch e R para resetá-lo, isto é, liberá-lo. O circuito também tem duas saídas, Q e Q barra, que são complementares. Além disso, as saídas do latch não são determinadas apenas pelas suas entradas atuais, mas também pelo seu estado anterior. Exemplificando como isso ocorre, podemos admitir que ambos, S e R, sejam zero, o que é verdade na maior parte do tempo. Então, admitimos que Q é igual a zero. Como Q é realimentado para outra porta NOR, ambas as suas entradas são zero. Portanto, sua saída, Q barra, é 1. O 1 é realimentado para a porta NOR superior, que então tem entradas 1 e 0, resultando Q igual a 0. Muitas vezes é conveniente impedir que o latch mude de estado, a não ser em certos momentos especificados. Para atingir esse objetivo, faz-se uma pequena mudança no circuito básico, como mostra a figura, para obter um latch SR com relógio. Esse circuito tem uma entrada adicional, o relógio ou enable, habilitação, que normalmente é 0. Com o relógio em 0, ambas as portas AND geram a saída 0, independente dos valores de SR, e o latch não muda de estado. Quando o relógio é 1, o efeito das portas AND desaparece e o latch se torna sensível a S e R. Em muitos circuitos, é necessário ler o valor em determinado instante e armazená-lo. Nos flip-flops, a transição de estado não ocorre quando o relógio é 1, mas durante a transição de relógio de 0 para 1, borda ascendente, ou de 1 para 0, borda descendente. Assim, a diferença entre um flip-flop e um latch é que um flip-flop é disparado pela borda, enquanto o latch é disparado pelo nível do sinal do relógio ou enable. Além disso, a entrada D, que dá um nome ao flip-flop D,
tem o objetivo de resolver a ambiguidade causada quando as entradas S e R são igual a 1, evitando que ela ocorra. Como a entrada de uma porta-ente é sempre complemento da outra, nunca ocorre o problema de ambas as entradas serem 1. Quando D é igual a 1 e o relógio for 1, Q é igual a 1. Quando D é igual a 0, o relógio for 1, Q é igual a 0. Percebemos nesse exemplo que temos basicamente um flip-flop tipo D. Na saída temos uma porta E e no campo em que está escrito ler, quando está em 1, tem como saída o dado correspondente do flip-flop. Registradores de mais de um bit são compostos por vários flip-flops interligados. Suas saídas podem ser em paralelo ou em série. Nesse exemplo, temos um registrador de deslocamento com entradas e saídas em série. Cada borda do clock, os dados de um flip-flop é deslocado para o flip-flop seguinte. Nesse exemplo, temos um registrador que possui uma única entrada, ou seja, sua entrada é em série e suas saídas são em paralelo, no caso, 4 saídas. Assim como os outros possuem o mesmo clock para todos os flip-flops, pois é o que garante o sincronismo entre os componentes. Este é um registrador do tipo pipo, por possuir entradas paralelas e saídas paralelas.